Fala galera, continuando aqui a nossa série, hoje gravando o terceiro vídeo sobre aspectos que envolvem essa preparação para a prova discursiva da AGU a ser realizada aí no início de janeiro de 2016, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre material para o dia da prova. E eu vou pautar essas dicas, né, na premissa do mínimo existencial, tá? Para quem vai fazer a primeira prova discursiva para as carreiras mais tradicionais, como eu acredito que seja o caso de muita gente que esteja assistindo esse vídeo, eu já quero alertar que você vai, no dia da prova, dependendo da sua cidade também, né? Principalmente aquelas capitais onde o pessoal costuma levar concurso mais a sério, você vai se deparar com uma cena meio nova, que é pessoas chegando aí para fazer a prova com malas carregadas de vademecums, de todas as matérias, etc, etc. Muito material, né? O pessoal costuma levar para esse tipo de prova. Então eu resolvi gravar esse vídeo para quê? Para dizer o que seria, na minha opinião, claro, sempre é pautado na minha experiência própria, não sou dono da verdade, mas qual seria o material que você não deve deixar de levar, tá? Para evitar imprevistos e para evitar que, por falta do material adequado, você se prejudique nessa prova discursiva, ok? Primeira coisa, antes de falar da legislação propriamente dita, vamos falar de caneta. Caneta transparente preta, né? Já assim o diz o edital. Eu recomendaria que você busque conhecer a caneta que você vai utilizar no dia da prova. Então, quando for comprar as canetas, compre 10, 15 canetas de uma vez só, já. Vá utilizando elas, claro, teste para ver se todas estão funcionando perfeitamente. Mas por que eu estou falando isso? Para evitar, por exemplo, que você de repente compra a caneta um dia antes de fazer a prova e na hora de redigir a prova discursiva, existem algumas canetas pretas, transparentes, enfim, que tem uma tinta que não fixa tão bem no papel, tá? Então, se você, por um acidente, por um acaso do destino, pega uma caneta dessa para fazer a prova, não testou ela antes, e vai e começa a escrever, pode acontecer de você simplesmente passar a mão em cima e ver que ela vai ficar meio sua prova vai ficar meio borrada. E isso dá um aspecto terrível para a prova. Não que isso vá lhe reprovar. Quem conhece, quem já viu minhas provas, meus espelhos, sabe que minha letra é horrorosa. E na própria prova da AGU, eu tive essa experiência de levar uma caneta que eu não tinha usado antes. E quando eu vi aquela caneta, estava dando um aspecto muito ruim visual para minha prova, né? Mas felizmente isso não me prejudicou tanto. Mas para evitar que isso aconteça com você, eu recomendo que você teste o material antes. Eu sempre prefiro ficar agora, depois do que aconteceu lá na prova da AGU, prefiro ficar com a tradicional Bic preta, sem querer fazer propaganda de marca, né? Mas acho que é o melhor material que tem no mercado em termos de custo-benefício. Mas claro que se você conhecer outra marca, fique à vontade para usar, né? Certo. Passado esse ponto, vamos falar de legislação a ser levada para o dia da prova. Em primeiro lugar, claro, o vademecum maior, o geralzão, o tijolão, enfim, que nome você queira chamar. O mais importante é que você tenha uma intimidade com o material que você vai usar, tá? Então, se já existe um vademecum que você utiliza, já utilizou em outras provas, fique com ele. Não precisa também comprar um novo, porque todo mundo diz que ele é uma porcaria. Não precisa fazer isso. Mas se você vai adquirir um agora, está atrás de um vademecum novo, pessoalmente eu considero a melhor opção no mercado da Riddell, tá? Riddell ou Riddell, enfim, não sei pronunciar o nome da editora. Mas sei que hoje em dia existem várias marcas não, vários vademecums voltados especificamente para realização de provas de OAB e de concursos. Eu nunca usei nenhum deles, então não posso emitir um juízo sobre eles. Mas entre os vademecums comuns, vamos dizer assim,
eu gosto mais dele, do da Hidel. Por quê? Porque ele traz ali o regimento interno dos tribunais superiores. Vai que cai uma peça que envolva lá o processo nos tribunais superiores. E aí, se você tem um vade-mecum de alguma outra marca que não tem essa lei, esse tipo de legislação, né, lato sensu, você pode acabar se vendo meio perdido, né, sem saber citar. É sempre interessante você citar normas, o regimento do interno do STJ diz isso. Então, para evitar que esse tipo de falha no seu material possa influenciar negativamente na sua prova, busque um vade-mecum geral o mais completo possível. Eu gosto desse. Certamente existem outras boas opções, mas sempre recomendo aquilo que eu conheço, tá? Ok. E aí vem aquela pergunta: é suficiente levar só um vade-mecum geral, o maior, o tijolão? Na minha opinião, para a prova da JU, não, tá? E por que eu digo isso? Por ser um edital com uma boa variedade de matérias, né? É sempre possível que determinadas especificidades de determinadas matérias sejam cobradas, e se você não tem um material que contém aquelas leis mais específicas ou até outras normas que não são leis e cuja consulta é permitida, você pode acabar prejudicado, né? Então, visando evitar isso, qual seria a solução ideal? Claro, tem um vade-mecum para cada matéria, mas se você não quer torrar o seu dinheiro, também considerando que a gente já está aí no final do ano e daqui até o dia da prova da JU não devem ser publicadas novas edições, então às vezes não vale a pena você comprar esses vade-mecuns específicos agora. Mais interessante é pegar emprestado, claro, sem danificar, né? Mas se você não quer adotar a solução ideal de chegar lá com uma mala de 15, às vezes você não vai usar nem dois, né? O que é que eu recomendaria você levar? Claro, para te dar uma segurança maior e te deixar aí mais blindado quanto a isso, a esse tipo de possibilidade. Em primeiro lugar, claro que acho que o mais importante dos materiais específicos é um que contém a legislação de direito administrativo. Por quê? Porque é o carro-chefe das atribuições do advogado da União é mexer com direito administrativo, claro que nas suas mais variadas nuances. Eu gosto de utilizar o DRT, muito tradicional, muita gente usa, né? Grande maioria das pessoas usam ele, mas eu sei que às vezes é meio difícil encontrar. E hoje em dia, claro, existem ótimas opções de outras editoras também com esse propósito de trazer normas específicas, decretos e afins, que não tem até por falta de espaço nos vade-mecums gerais. Certo, administrativo é importante levar. Qual é os outros, na verdade, que eu considero importantes também? Ambiental, acho bem importante. Também eu uso da RT, mas existem outras opções no mercado. E por quê? Ambiental é uma matéria cheia de leis específicas e geralmente os vade-mecums mais genéricos não trazem essas leis, tá? Se você achar um que traga, ótimo, mas existem muitas leis de ambiental. Claro que qualquer assunto versado nessas leis pode ser objeto de questionamento, e aí é importante você ter sempre a possibilidade de fazer a remissão, artigos, e enfim, aos dispositivos aplicáveis à matéria, né? Se você leva, às vezes, só o vade-mecum específico e cai uma questão de ambiental que seja sobre um tema bem específico daquela matéria, e você pode acabar sem a remissão legal lá na hora de redigir sua resposta, o que nunca é interessante, né? Existem também esses vade-mecums mais específicos de direito ambiental, trazem as resoluções do CONAMA. Eu não sei ainda se vai ser permitida a consulta a esse tipo de norma. Tem que aguardar o CESP ou SEBRASP publicar a relação dos materiais cuja consulta será permitida. Mas, se for permitida também, é excelente você ter em mão resoluções que tratam de licenciamento ambiental e etc, etc, para citar na hora da sua prova, ok? Em terceiro lugar, tratando desses vade-mecums mais específicos, eu acho que é muito importante esse aqui, ó, direito internacional.
Claro, vale a mesma consideração, existem opções de outras editoras. E por que é tão importante levar um material de direito internacional? Direito internacional público, no caso, né, é aquela matéria que tem vários normativos que não estão nesses vademecums mais gerais, as convenções, tratados e etc. Então, se porventura houver alguma questão dessa prova discursiva que verse sobre um desses temas, um desses temas disciplinados por esses tratados, é interessante você ter em mão a normativa, tá? E para evitar que a sua resposta fique, de certa forma, incompleta, ou para possibilitar que ela fique o mais completa possível, porque é muito difícil ter uma resposta sempre completa para tudo, importante levar um material de internacional, ok? Vou encerrar esse vídeo por aqui, em breve novos vídeos.